Nessa noite, nós vamos tratar sobre a influência da atividade física no resultado dos estudos. Antes da gente começar, eu queria te pedir para você se apresentar para a galera aí, falar quem é você. Sou o Danimar, né? Tenho 29 anos, atuo na área de treinamento, sou formado em educação física. Eu atualmente estou estudando também, então aí estou encaminhando a minha graduação em nutrição também. Atuo na área, né? Faço atendimentos como personal trainer, né? Faço a gestão de uma academia também. E tem algumas funçõezinhas aí. E tá sobrando tempo até para fazer live, né? Tá se organizando, rotina, né? Danimar também faz assessoria à distância. E depois, ao final da live, quem tiver interesse, né, manda mensagem no direct, que eu tenho certeza que ele vai ter ali o plano certo para você. Vamos lá. Dani, a gente sabe que acho que a maioria das pessoas, se não todo mundo, sabe que o exercício físico ele faz bem para a saúde, né? Sim. Mas o quanto isso é bom, o quanto que a atividade física é boa para a vida de estudos? Realmente, os benefícios da atividade física, né, do exercício físico, eles são batidos, né? É assunto batido já, todo mundo tem conhecimento, melhora a cardiorrespiratória, diminuição de níveis de estresse, toda a condição física associada, né? Então, né, inibir, né, auxilia na melhora de marcadores. Os benefícios, eles realmente são batidos e sabidos por todos, né? Obviamente, se a gente tem um ambiente mais controlado a partir da atividade física, não só com a atividade física, né? E é legal conceituar, né, as diferenças ali entre atividade física e exercício físico. E aí dá para colocar em mais uma caixinha ali o treinamento em si, né? A atividade física basicamente seria qualquer né, gasto calórico ali que a gente possa gerar ao longo do dia, né? Então, tudo que demanda gasto calórico é considerado uma atividade física. O que acaba se diferenciando do exercício em si, que o exercício ele já é uma atividade física planejada, com um objetivo, né, com uma estrutura ali, né? E aí a gente também tem o treinamento esportivo, né, ou treinamento em si, que aí já tem uma recorrência maior, já busca-se um grau mais avançado ali de progresso e a gente já saiu daquele inicial ali, daquele esforço e acaba indo para um grau bem mais avançado, né? Que aí busca um objetivo mais além. Eu acho que de contribuições que o exercício físico regular pode trazer para a questão de estudos, acho que principalmente o fato do movimento em si, né, ter uma capacidade ali na melhora circulatória e, né, querendo ou não oxigenar mais o cérebro, obviamente isso traria contribuições aí na captação de informação, na memória, né, dentre outros benefícios aí associados realmente ao desempenho, né, intelectual mesmo. Sim, maravilha. Uma das coisas que eu percebo, né, como praticante de musculação, principalmente a questão da concentração. Porque a gente sabe que para a realização de qualquer exercício físico, aliás, eu acho importante a gente entrar num conceito aqui, que para que a pessoa ela tenha os benefícios da atividade física, ela precisa, evidentemente, praticar com constância, né? Não adianta o cidadão achar que, porque foi na academia um dia na vida dele e a partir dali ele vai ter algum tipo de benefício.
né? A prática é que vai tornando cada vez mais, que vai trazendo, né, cada vez mais os benefícios. E uma coisa, um dos benefícios que eu observo, pelo menos, né, é a questão da concentração. Porque, independente do exercício que seja uma corrida, seja uma bike, natação, musculação, ali, naquele momento, você está focado, né? Está com atenção máxima para aquilo que você está fazendo. Até porque, se você está praticando um exercício físico e não está concentrado naquilo que você está fazendo, ou você está fazendo muito mal feito, ou em algum momento você vai ter algum tipo de lesão, não é? E questão, né, de postura também é importante, mas essa questão da concentração eu enxergo como sendo um dos principais benefícios que a atividade física ela pode trazer. De acordo? Cara, não, é evidente. É evidente, que é complexo porque, obviamente, todas as modalidades trariam benefícios, né, na capacidade de cognição e de captação de informação, né? Memória em si. Claro que um exercício que demanda uma complexidade maior no sentido de movimento, e aí a musculação entra nesse cenário, o próprio CrossFit também acaba trazendo, né, essa dinâmica de forma mais explícita, obviamente a gente melhoraria, a gente precisaria condicionar com um contexto mais cognitivo ali junto à prática, né? Que o ato de correr, né, ou de outras atividades mais cíclicas ali de cunho aeróbico, não teriam tanta necessidade ali do pensar durante a prática. E realmente, se tu não faz, se tu acaba por fazer exercícios com uma complexidade maior, sem essa concentração aí, a gente, né, abre a possibilidade aí, aumenta as chances de lesões e consequências negativas ali junto à atividade física ao exercício físico que acabam acontecendo também, né? Então, o exercício ele precisa ser planejado, ele precisa estar associado a um grau, né, que, né, o lastro fisiológico da pessoa em si, né, suporte, mas ele, enfim, até para não romper essa barreira ali do benefício e acabar sendo mais prejudicial do que benéfico, né? Justo. Eu imagino, né, que nós tenhamos dentro da nossa audiência aqui pessoas que não estejam acostumadas, adaptadas à atividade física, né, e que eventualmente, né, estejam procurando uma forma de iniciar. Você tem alguma recomendação, assim, de como que a pessoa deve iniciar na prática de exercícios físicos? Basicamente, obviamente, eu puxaria, eu tendo a puxar mais para o meu tapete aqui, né? Eu sou um adepto da musculação, eu trabalho de forma regular com a musculação. Acho que ela acaba se sobrepondo um pouquinho mais sobre outras modalidades, né? Mas quando o indivíduo ele está ele está ali num estado realmente estático e próximo ao sedentarismo, ou ele cicla bastante, né, o sedentarismo com o recomeço ali, com a inserção, e ainda não é rotina, né, esse exercício, é interessante que o indivíduo busque modalidades que ele tem mais apreço ali, né? Então a gente tem N modalidades. A musculação ela acaba sendo bastante procurada também por essa questão do cunho estético ali, por estar associado a capacidade, né, por dar mais margem de moldar o corpo, mais atividade cardiovascular, né, o aeróbico em si também traria essas contribuições a um certo grau, trariam benefícios também no sentido de bem-estar, enfim, de hormônios, né, dopaminérgicos ali, serotonina, noradrenalina, né, que querendo ou não trariam contribuições também para a prática dos estudos. Mas a gente, né, costuma recomendar atividades que, quando o indivíduo está nesse cenário mais estático, o ideal é que ele procure um ambiente mais agradável ali e também, né, não force muito na rotina e que consiga
associar aí aos objetivos dele, né? Então, se o indivíduo gosta de praticar, de ir para o futebol, ou, né, porque lá ele acaba tendo a socialização com os amigos, é um pouquinho mais confortável, né? Ele acaba também podendo buscar isso na própria academia, que acaba tendo uma certa socialização, ou um contato com o professor, ou até com amigos ali. O fato é que, né, é inegável, né, e como a gente já tratou, né, tem que praticar exercício, né? Não é mais opcional fazer exercício, né? Não só exercício, como outros hábitos ali, né? Ter uma rotina de sono adequada, enfim, uma alimentação que comporte ali as suas necessidades, né? Mas o exercício em si, enfim, é batido os benefícios aí. Principalmente, né, pro assunto em que a gente, né, veio tratar. Não, maravilha. Uma coisa que eu queria trazer aqui para o nosso público é que romper, né, esse estado de inércia de um não praticante para o início de uma atividade física, isso não é confortável, né? É o velho clichê de sair da zona de conforto. Então não é confortável, né? Se você acha que você vai começar a fazer um exercício físico amanhã, né? E assim, né, vai adorar logo de cara, tudo bem, né? Dependendo da atividade, se você, como o próprio Darimar falou, né? Você tende a escolher uma modalidade que você se identifica mais, natação, futebol, musculação, ou qualquer outro tipo de modalidade, né? Mas a adaptação, né, que você vai ter, ela gera um desconforto, né? Então não vá achando que vai estar isento de qualquer desconforto, não. Isso acontece. Agora, entra justamente num outro quesito que eu acho que a atividade física ela contribui, né? É a questão da disciplina. Porque você é estudante, por exemplo, que está nos assistindo agora, né? Está lá separando 1 hora, 2, 3 horas, 4 horas de estudo por dia, né? Para ver aquela determinada matéria. Para a prática de atividade física é a mesma coisa, né? Que nós não vamos estar motivados o tempo todo para ir na academia, para ir no futebol, para ir na natação, mas nós temos que separar aquele horário, né? E como uma tarefa mesmo. É um compromisso. Não é? De fato, é um compromisso. Eu acho que quando tu se propõe, né, o público ali, né, do pré-universitário, ele acaba sendo mais o Enem, mas a gente pode tratar com concurso público, pode, enfim, qualquer meta que tu determina, tu precisa de um plano, né, e tu pode até ajustar esse plano no meio do caminho, mas tu precisa cumprir alguns pré-requisitos. E quando se pensa em exercício físico, a gente também tem, querendo ou não, um objetivo, né? Que ele pode ser estético, ele pode ser uma melhor condicionamento, ou ele pode ser até associar ele à rotina para potencializar a questão, né, dos estudos em si. Mas é um compromisso, né? E quando tu tem um compromisso, na verdade, tu tem que seguir ali determinadas métricas para conseguir, né? Tu vai vencendo estágios ali, vai progredindo em si. E via de regra, principalmente quem trabalha, quem tem, né, esse objetivo com a musculação e busca, né, um grau um pouquinho mais avançado ali de desenvolvimento na musculação, acaba por ter, né? É inevitável que tenha disciplina, né? Então tu precisa se condicionar com, né, esse ato mais disciplinado aí, porque senão não chega, né? Não chega, tem todo um cenário que tem que ajustar. E para estudos é a mesma coisa, né? Tu tem um objetivo final ali e tu realmente precisa determinar uma metodologia de estudo, métrica de horários, enfim, cumprir, né, tarefas ali para conseguir alcançar o objetivo. Com certeza. Eu ainda estava assistindo uma live agora há pouco e o entrevistado ele disse uma coisa interessante, né? Que a educação física na escola, principalmente, né, ali desde o início ali da vida escolar do cidadão, o professor de educação física é aquele que ensina
né, o que através do esporte, da atividade física, vai ensinar a pessoa a lidar com a frustração. Porque se você tem dois times, ou, né, ou tem situações ali de grupos adversos ali, né, um vai ganhar, um vai perder. E aí é importante que se tenha esse entendimento, né, ao longo da vida, para qualquer coisa, né, de que existem os momentos que a gente ganha, existem os momentos que a gente perde, e existe, né, a condição de que, se eu quero ganhar, eu tenho que ser melhor, eu tenho que buscar, eu tenho que treinar, eu tenho que buscar esse autoaperfeiçoamento, né? Isso acontece tanto na atividade física quanto nos estudos. Não, com certeza. Essa consistência que precisa, que é necessária, na verdade, para tu conseguir ter... Que, querendo ou não, se a gente parar para pensar, né, pelo menos os indivíduos que têm ali uma recorrência na prática da atividade física, principalmente com a musculação, eles acabam tendo uma frequência muito mais associada ao hábito em si, né, do que propriamente a essa, né, eu costumo falar que a motivação ela é curta, né, ela faz tu começar, mas na verdade o que te mantém, né, no objetivo ali, na atividade, é a disciplina, né, é o fato de buscar algo maior. Se a gente esperar realmente o ambiente todo, né, confortável ali e ajustado, não sai, né? Nada sai, na verdade, né? Porque, querendo ou não, existem variáveis aí no dia, tem questão psicológica associada, o externo, né? O ambiente externo também, ele influencia, obviamente, né? Por isso que é rotina, é disciplina, e associar realmente a atividade física a um ambiente onde precisa ter uma carga horária maior em estudos, ou se almeja lá uma aprovação, existe uma transferência ali bem direta no sentido de disciplina, né? Então, tu precisa se disciplinar, tu precisa forçar ali no início e depois isso se torna rotina. Como também precisa ter rotina de sono, rotina alimentar, né? Não dá para desconsiderar nenhum cenário quando tu quer realmente potencializar, né? Eu acredito que muitas vezes na ânsia de querer potencializar né, a rotina de estudos, o pessoal erra a mão ali em desconsiderar a atividade física ou outros hábitos que podem, né, deixar um pouquinho mais útil esse tempo. Então, acabam por não fazer atividade física para poder ter um tempo a mais para estudar e focar ali, né, na questão da prova. E aí, enfim, perdem essa intensidade no quanto tu consegue captar ali, né, em relação às informações que tu tenta se propor. Acredito que isso seja muito comum e enfim, né, há mais regresso do que progresso ali com a exclusão de bons hábitos que potencializam, né, a rotina em si. Com certeza. Eu quero aproveitar aqui, agradecer a nossa audiência, né? Nós estamos com bastante gente online aqui e, evidentemente, né, muitos da nossa audiência estão vindo do perfil do Danimar. Então, voltando ao assunto, né, a gente já abordou bem sobre a questão da disciplina, sobre a questão da cognição, a questão de lidar com a frustração, mas um detalhe importante que você abordou, eu gostaria que você entrasse um pouquinho mais, que é uma coisa importante que ajuda no rendimento físico, é a questão da nutrição, questão da alimentação. Explora um pouquinho essa questão da nutrição para a gente. Cara, basicamente, né, quando se tem uma matriz energética ali adequada e ajustada, a tendência é que o teu corpo consiga fazer o melhor aproveitamento dessa energia, né?
é óbvio que existem limitações ali e cada um vai ter algum cenário de rotina, tudo mais, mas quando se pensa em distribuição energética, o ideal é que se tenha um fracionamento de refeições, né? Que tu também consiga estruturar a alimentação, né, com base na rotina de exercícios que tu tem, né? Então não dá, né? A gente já falou que não dá para desconsiderar nenhum cenário, né? Que ajustar o cenário de exercício, de sono, de rotina de estudos e de alimentação, né? Cada um potencializaria o outro e aí a gente se encaminharia para um ambiente cada vez mais propício ao aprendizado e, né, rendimento. Mas excluir classes de alimentos é ruim, comer em excesso, né, também né, se tornaria contraproducente, obviamente. Né, então, aumentos exagerados ali de glicose circulante, né, que poderiam causar ali uma certa resistência à insulina, trariam uma maior, né, um menor abastecimento cerebral no sentido de glicose, que é, né, querendo ou não, o cérebro se abastece de glicose. Uma defasagem energética também, né, traria essa consequência. É de fundamental importância ter um alinhamento da tua estrutura alimentar ali em relação à rotina e, obviamente, né, para o rendimento de estudos também, né, dos estudos também. Não, maravilha. E tem um outro detalhe importante que você citou, que é a questão da atividade física, né? Após ou durante a atividade física, o corpo libera noradrenalina, adrenalina, catecolaminas, etc., né? Que ajudam, principalmente, a elevar o nível de atenção e disposição, né? Porque, às vezes, eu vejo muita reclamação de estudante que está com muito sono, está muito cansado, e o exercício físico ele ajudaria nesse sentido. Eu acho que o benefício está muito associado também a aliviar a carga, né? A carga da rotina de estudos, né? Querendo ou não, né? Esse excesso, a gente pode trazer como um excesso de informações ali, né? A gente, querendo ou não, aliviaria ali essa demanda cerebral com a prática de atividade física, né? Essa transferência de atenção aí, ela pode ser interessante para uma retomada depois aos estudos. Eu acredito que não tem muito um horário que potencializaria, né? Porque é muito comum assim, os indivíduos tentarem mensurar qual que é o cenário perfeito para praticar atividade física, ou para comer, e basicamente eu acho que o melhor horário para fazer exercício é aquele que tu pode, né? Claro que em algumas condições especiais, do tipo um indivíduo que é um pouco mais agitado, né? Na parte da manhã, talvez ele tenderia a aproveitar um pouquinho mais esse cenário para se inserir, né, aos estudos, já, né, de imediato, e aí, quando essa carga ali, né, de atividade começa a baixar um pouquinho mais, ele finaliza o dia com exercício. Indivíduos que daqui a pouco acordam com uma certa letargia, aquele indivíduo que demora um pouquinho mais para ligar as chaves, né? Ele poderia ser beneficiado com um exercício, né, logo pela manhã, né, em acordar um pouquinho mais rápido e aí produzir a rotina de estudos dele. Mas, sinceramente, né, cada um deveria avaliar sua rotina aí e testar, né? Testar, ver onde que essa métrica melhora, né? Onde que o exercício se encaixa melhor na rotina, né? Obviamente, se um indivíduo estuda, né, ele busca uma aprovação no vestibular, ele daqui a pouco tem rotina também, né, de trabalho ou com família, tudo né, é ajuste ali, mas, né, com certeza o exercício potencializaria
esse rendimento, né? E facilitaria aí a aprovação. Ah, sim, com certeza. A gente sabe um outro fator que é muito importante para o estudante é a questão do sono, é a questão de dormir bem, né? Porque a gente sabe que, né, o cidadão ele passa o dia inteiro lendo, estudando, assistindo videoaula, fazendo exercícios, mas é durante o sono que aquelas informações que ele captou vão sendo organizadas na cabeça, não é? O que facilita o aprendizado. Aí eu te pergunto, a atividade física, a prática de exercícios físicos, ela contribui para uma melhor noite de sono? Olha, eu na grande maioria das vezes sim, né? Claro que a depender do horário que ela for inserida, ela pode trazer malefícios, mas isso seria numa escala realmente bem adversa, né? Querendo ou não, o exercício ele teria essa capacidade de regular, né, o ciclo circadiano ali, essa necessidade a necessidade de dormir no horário em que a luz ela acaba, né, baixando mais ali, a luz diária baixa, a tendência é que a gente comece a se organizar para a questão do sono. E um sono com qualidade, né? Quando se fala com um sono com qualidade, a gente tem métricas ali, né? Que é pelo menos um período de 6 a 8 horas, né? Que ele tenha uma recorrência, que, né, não tenha períodos de insônia, ou se, né, caso a pessoa acorde, ela já volte a dormir com facilidade. Mas que ela principalmente acorde, né, e tenha disposição, né, sinta-se descansada. Então é muito comum o indivíduo acordar e, na verdade, mesmo depois ali de uma métrica boa de 7, 8 horas, ele começar, ele se sentir, né, ainda cansado, indisposto. Então são métricas ruins de sono, né? E, obviamente, o exercício teria influência, né, nessa reorganização hormonal aí e no ciclo circadiano, obviamente, né? Tá tudo interligado. Ah, sim, com certeza. Perfeito. É, Tem uma questão de associação também, né? O indivíduo, ele começa a fazer exercício, ele começa a comer melhor, a tendência é que ele durma melhor também, e aí é aquela bola de neve, né, do cenário todo otimizado, né? ah, sim. Uma coisa que eu ia comentar é o seguinte: em relação a isso, as pessoas também, voltando ao que a gente falou anteriormente, tem que tomar cuidado com a questão da alimentação, com aquilo que é ingerido, porque também não adianta nada, né? Ele pratica o exercício, consegue regular os hormônios ali, mas tomar café à noite, né? Aí realmente não tem muito para onde correr, não vai conseguir ter uma noite excelente de sono. Então, por isso que essa questão alimentar, ela vem junto com a prática dos exercícios físicos, não é? Não, com certeza. Um puxa o outro, na verdade. Essa necessidade ela acaba aparecendo, né? Então, o indivíduo percebe que um ajuste alimentar potencializa o rendimento no treinamento e o contrário também, né? Mas a gente fala em objetivo, né? O objetivo ele pode ser estético, mas com certeza com a rotina de estudos esse cenário também ele é percebido ali, né? O indivíduo ele vai acabar com recorrência acordando mais disposto, percebendo que o rendimento e que a capacidade de receber e captar e, né, digerir essas informações ela aumenta também, né? Por conta do cenário todo otimizado. Não, maravilha. Se você que está nos assistindo, você quer começar, né, com a prática de atividade física, se você gosta de musculação e quer começar pela musculação, procure o Dani, que ele vai ajustar um treino bacana para você, a sua alimentação, e você certamente terá excelentes resultados. Fala um pouquinho da tua assessoria aí. Então, hoje eu trabalho com a orientação em treinamento, tá? Em dieta, e demais organizações ali do dia. Então, a gente consegue entender qual que é a demanda, a gente avalia, né, as limitações, os objetivos,
qual que é a rotina atual, o grau de experiência, então todo o cenário, né, a gente vai tentando ajustar aí e potencializar né, o objetivo aí inicial e longitudinal que a gente pode prever. Maravilha. Então, planeje uma atividade física que você faça pelo menos 2 vezes na semana. Escolha um exercício que é do teu agrado, né, dos vários que a gente citou aqui na live, musculação, natação, esportes coletivos, vôlei, basquete, futebol, dentre outros tantos, não é? Faça o seu planejamento e execute. Não é? Também não adianta nada você passar isso para o papel, deixar bonitinho lá e não fazer. Faça um planejamento que seja execuível, que esteja dentro das suas condições. Porque também, se for para você fazer um negócio muito, né, muito fora da casinha, né, você não vai conseguir manter isso por muito tempo. E lembre-se, né, se você está começando a fazer exercício físico agora, se você, né, depois dessa live tomou a decisão, não, realmente, eu estou precisando, eu estou muito sedentário, eu estou com problemas de disciplina, eu estou com problemas de concentração, e eu sei que o exercício físico vai me ajudar no sono, na cognição, na memória, etc. Então, se você está decidido a começar, saiba que você está saindo da sua zona de conforto, não é? Então, vá, pratique, né? E faça um compromisso consigo mesmo. Dani, eu quero agradecer demais a você, a sua disponibilidade, né? De você ter participado aqui com a gente. E eu passo a palavra aí para você fazer as suas despedidas, suas palavras finais. Não, eu queria agradecer também a oportunidade. A gente tem assunto, o assunto ele é bem amplo, ele é bem vasto, né? Quando se fala em exercício físico, a gente tem, né, diversas contribuições. A gente tem questões, a gente não abordou questões posturais, né, o que acaba sendo importante aí para... Então, tu ter, né, um ajuste corporal ali, onde né, principalmente a musculação, ela conseguiria trazer esse amparo de uma melhor organização da postura, ali uma boa rotina de alongamentos também poderia potencializar também, diminuir dores que podem estar associadas a uma má postura, né? Então, querendo ou não, um indivíduo que se propõe a estudar por horas consecutivas, ele acaba criando mecanismos ali de postura que poderiam ser inibidos, né, com uma prática de exercício regular, planejada, né? Mas a gente tem assunto pra caramba, né? De qualquer forma, eu gostaria de agradecer também a oportunidade aí em falar um pouquinho mais, talvez ter contribuído, né, com alguém ou despertado aí o interesse pela atividade física, né? Acho que é isso. Maravilha. Então, se você gostou da nossa live, deixa aí nos comentários. Se você quiser que o Dani volte aqui para conversar sobre um pouco mais com a gente aí, algum assunto específico, diga aí nos comentários. Agradeço a todos pela audiência, pela atenção de vocês. Um beijo no coração e fiquem todos com Deus. Boa noite, Dani. Muito obrigado. Valeu, um abraço.